Será que nós já estamos ao vivo? Boa noite a todos. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma live no canal Falando Direito. E hoje nossos convidados, especialistas em direito médico, vão abordar o tema termo de consentimento, um mal necessário. E hoje aqui nós temos o Dr. Felipe Paz Barreto, doutora Flávia Fidelis e o Dr. Eduardo Dantas, que irá aprofundar no tema conosco. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite. Já estava com saudades. Eu também. Boa noite. Boa noite, Tuane. Boa noite, Flávia. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo hoje e que irão nos ouvir posteriormente também. Exatamente. Bem, pessoal, nós sabemos, né, como especialistas na área, que o termo de consentimento é realmente um documento muito necessário, né, na vida prática do médico para com seus pacientes, né? E esse termo aí, ele requer um cuidado muito importante. Parece um assunto muito simples, né, que todo mundo fala, mas ele guarda uma importância muito grande, principalmente quando nós, advogados, vamos apresentar as nossas defesas, né? É porque no termo de consentimento ali que se estabelece uma obrigação de informação com o paciente. E, doutor Eduardo, nós temos muitos processos, acredito que você também nessa prática tem visto, né? O tanto de processos e condenações pela falta da informação desse termo, né? E aqui eu queria saber de você se tem alguma regra importante para os médicos saberem como apresentar esse termo, se ele pode ser um termo mais breve ou não, geral, específico. É um assunto que parece que é muito amplo, né? Então é até difícil da gente aqui abordar em pontos específicos. Mas você, na sua prática, né, tem alguma dica de como esse termo deve ser feito? Quais são os requisitos essenciais para que o médico possa ficar atento a este documento? Tuane, veja só. O termo de consentimento, eu costumo dizer que ele é o segundo documento mais subestimado pelos médicos na prática profissional, no cotidiano, lá no dia a dia. Por que o segundo documento mais subestimado? Porque pouca atenção se dá a ele, mas só se perde para as comunicações encaminhadas pelos CRMs para a abertura de sindicância ou para os processos. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já receberam algum médico dizendo: doutor, doutora, eu recebi, tem uns 10 dias, uma cartinha do CRM, e ficou lá guardada e parece que é para apresentar alguma informação. E quando a gente vai ver, é a abertura de um processo ético. Então, esse é o documento mais subestimado, a cartinha, tal cartinha do CRM. Já o termo de consentimento, surpreendentemente, nós ainda estamos discutindo, né, o que fazer com ele, como demonstrar a importância deste documento. Vamos por partes. Primeiro, ele precisa ser por escrito? Em regra, não. Não. Tá? Em regra, não. Só para algumas situações específicas. Por exemplo, a doação de órgãos e tecidos. É preciso que esse documento, o termo de consentimento, seja realizado por escrito. Procedimentos, qualquer procedimento envolvendo reprodução humana assistida, a resolução determina que esses documentos precisem ser elaborados por escrito. Na grande maioria, não. Mas por que é que nós recomendamos que seja feito por escrito? Para que se tenha algo palpável, para que se possa provar que aquela informação foi transmitida, foi discutida, foi apresentada para o paciente em algum momento. Claro, a gente não está tratando aqui de um hospital de trauma em que o paciente chega e precisa de cuidados imediatos, vem um pedaço do paciente em cada ambulância para ser tratado. Não é isso. Nós estamos falando de um tratamento que via de regra, programado, que é eletivo,
em que existe tempo para a ponderação sobre riscos, sobre alternativas, sobre consequências, né, daquela escolha. E falar em escolha é importante aqui. Primeiro, porque nós estamos tratando de autonomia do paciente. O modelo que privilegia a autonomia na relação médico-paciente, desde o final dos anos 50 do século passado para agora, e aí já vão aí quase 80 anos, começou a ser mais valorizado. Diversos instrumentos internacionais, diversas normas também nacionais começaram a priorizar a autonomia do paciente, o dever de informar, o direito do paciente de ser informado. Né? Isso é o que vai determinar se houve autonomia ou não, ou seja, a escolha. E a escolha pressupõe informação sobre alternativas. Ou ainda, se não existe alternativa. Tá? Acho que no final das contas a gente tem pelo menos duas alternativas sempre: tratar ou não tratar, intervir ou não intervir, porque o paciente também tem o direito a recusar tratamento, desde que ele conheça as consequências, as prováveis consequências na evolução daquela condição da qual ele é portador, se não vier a tratar, se apenas quiser esperar para ver o que acontece. Então, a informação, ela é o ponto essencial a ser discutido para permitir a escolha. Porque, veja, nós estamos falando ainda, e o tema da live me parece muito, o tema desse encontro nosso me parece muito importante, quando fala em consentimento, um mal necessário, tá? Porque o ato de consentir, que é o que se dá toda essa importância, veja, a gente está falando do termo de consentimento. O ato de consentir, primeiro que ele não deveria ser um ato, ele é um processo. Porque o consentimento, à medida que aquele tratamento, que aquela situação vai evoluindo para melhor ou para pior, pode sofrer alterações. Há determinadas situações em que o paciente pode retirar o seu consentimento. Então, não é Revogar. apenas isso, não é apenas aquele momento, aquele ato. Ele é um processo. E este processo de consentir, ele não representa efetivamente o exercício da autonomia. E eu explico o porquê disso. Eu posso ir a um médico, posso ter uma determinada condição, sei lá, uma condição cardíaca, tá? E o médico me diz, olha, chegamos num momento em que é necessário operar, é necessário uma intervenção mais aprofundada, né? Uma intervenção direta, peito aberto, para tratar o seu coração. Ora, eu posso concordar com ele, posso autorizar esse procedimento. Por quê? Porque eu estou assustado, porque ele não me falou que existe a possibilidade de nós tentarmos uma terapia com Alternativa. células-tronco, uma terapia gênica, algo que é experimental, mas é menos invasivo, ou que se pode tratar com medicamentos para aguardar um momento posterior. Eu confio naquele médico, eu sei que ele é uma pessoa experiente, que é uma autoridade na sua área. Então, eu vou concordar, eu vou autorizar, eu vou consentir. Mas eu não estou exercendo a minha autonomia se eu não puder escolher, se eu não souber que existem estas outras situações, estas alternativas àquele tratamento. Então, quando a gente fala em consentimento, precisamos pontuar, ainda que em muitas situações nós estejamos engatinhando, porque nem isso é feito, ou isso nem sempre é bem feito, bem elaborado, e eu vou chegar na sua pergunta a partir daí, no sentido de que a informação ela é transmitida de uma maneira equivocada.
Tá? E por que equivocada? Porque muitas vezes o médico acha que a assinatura daquele termo é um salvo-conduto, é um habeas corpus preventivo. Ele está acobertado do ponto de vista da sua responsabilidade ética, da sua responsabilidade civil, quando não é isso. Eu costumo dizer que a assinatura de um termo, simplesmente porque a secretária, na recepção, já entregou e ele foi assinado sem, antes mesmo até da consulta, ele tem o mesmo valor que aquelas plaquinhas que são colocadas nos estacionamentos de restaurante e de shopping center. Esse estabelecimento não se responsabiliza pelos pertences deixados dentro do seu veículo. Ora, a lei diz outra coisa. Então, e o papel aceita tudo. Não adianta dizer que não se responsabiliza, que o culpado é o ET de Varginha, ou o que seja, não é. Há uma responsabilidade efetiva e o momento da demonstração, não só de que o paciente assinou, mas de que ele compreendeu aquelas informações, precisa partir do profissional, precisa partir do médico. Como é que ele vai fazer isso? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia certo. Tá? Mas ele pode ter o momento em que ele vai gravar aquela consulta, ele pode entregar aquele termo num determinado dia para ser devolvido na consulta posterior, ou seja, com um tempo de reflexão. Ele pode anotar no prontuário as dúvidas que surgiram. O termo de consentimento, ele precisa ser elaborado, primeiro, a partir do paciente em concreto, não pode ser aquele formulário que se compra numa papelaria ou que se baixa na internet. Comprar em papelaria dá uma ideia de que a gente é muito velho, né? Então vamos pular isso, Pode ser aquele que um se baixa termo, na internet. porque senão Mas que seria um ele, termo de adesão, né? exato, ele precisa ser adaptável às condições do paciente. Porque muitas vezes, vamos lá, uma coisa mais normal do uso, cirurgia plástica estética. Tá? Não é porque a paciente quer fazer uma mamoplastia que aquele termo é único. Ela pode ter 23 anos ou ela pode ter 68. E mesmo duas pacientes com 23, 25 anos, elas podem ter comorbidades diferentes, elas podem ter uma história clínica diferente, elas podem ter uma condição de saúde diferente que precise de termos específicos, porque os riscos aumentados também variam de paciente para paciente. Não pode ser simplesmente um termo único. Não, assina aqui, recebi todas as informações. Existe um termo para isso na língua inglesa, que é o blanket consent, né? Aquele consentimento cobertor, onde se diz coisas definitivas, sem definir muito bem quais são essas coisas. Tá? E isso acaba servindo para demonstrar, num processo judicial, que o paciente não foi informado, que ele recebeu aquele documento e assinou porque queria fazer a cirurgia, porque queria dar seguimento àquela situação. Né? E por que isso precisa ser adaptado? Porque a gente está acostumado a ver, eu sei que vocês também, a gente está acostumado a ver um termo de consentimento com uma página e um termo de consentimento com 8 páginas frente e verso, com aquela letrinha de bula de remédio, tá? Para poder caber mais informações. Tá? E o excesso de informação, aquela superexposição às informações, também não representa exercício de autonomia, porque aquilo é a demonstração para o juiz, para quem vai julgar aquele processo, até mesmo para o CRM, de que o paciente não compreendeu ou sequer leu aquele documento. Assinou sem ler, assinou, consentiu simplesmente para dar seguimento ao procedimento sem que tenha ponderado, sem que tenha escolhido, sem que tenha exercido a autonomia. Tá? E isso vem refletindo hoje numa situação que é muito interessante, que são as condenações por dano informacional. Né? Vejam como isso é interessante. Nós deixamos de discutir dano direto
e deixamos de discutir culpa, negligência, imprudência, imperícia, na responsabilidade civil, e pode haver uma condenação daquele profissional, mesmo que o tratamento tenha sido bem sucedido. Nós deixamos de falar sobre aquela expressão tão combatida por nós, que é o erro médico. Porque mesmo sem um erro, mesmo sem um equívoco, mesmo sem um dano, a gente está falando de um tratamento bem sucedido. Mesmo a partir daquela intervenção cirúrgica bem sucedida, pode surgir o dever de indenizar. Por quê? Ah, Eduardo está inventando agora, está falando coisa, está falando bobagem. Não. Se o paciente não recebeu a informação, se ele não conhecia as alternativas, ele pode ter se submetido a um procedimento mais invasivo, sem saber que havia a possibilidade de ele escolher um tratamento mais conservador, não invasivo, ainda que fosse mais lento, ainda que fosse mais caro, ou ainda que não gerasse tanto lucro para aquele profissional, aquele cirurgião, e por isso aquele tratamento sequer foi proposto. Tá? Mas ele passou por um risco, na ótica dele, desnecessário, porque não recebeu a informação. Daí as condenações pela ausência do cumprimento do dever de informar que o médico tem e do cumprimento do direito à informação que o paciente tem para receber, paciente este equiparado por diversas decisões já consolidadas nos nossos tribunais superiores a consumidor. Então, nós falamos aqui, ao mesmo tempo, não só do Código de Ética Médica e de outras resoluções também do CFM, mas falamos também do Código de Defesa do Consumidor, né, que determina, é um direito fundamental, básico do paciente em receber informações completas, adequadas e claras. Né? Por adequadas e claras, veja a importância da gente falar em adequadas e claras. Aquela informação que sempre vivi na cidade, estou ali na meia-idade, já tenho uma certa experiência e que conheço de determinados assuntos, eu vou receber, é uma informação diferente daquela que vai ser passada para um menino com seus 19 anos, ou para aquela pessoa que está cuidando, que tem 74 anos e que está cuidando da própria mãe, que tem 96 e está num momento de fragilidade, da fragilidade psíquica, de fragilidade para compreender determinadas informações. Então, aquilo que é passado para mim pode ser compreendido. Para aquela pessoa com idade avançada e que está nesse momento de fragilidade psicológica, ela não vai compreender, e é a mesma informação. E é a mesma informação que é passada para um agricultor que tem os seus 70 anos. Então, há essa necessidade de adequar também a informação. Né? Não pode ser feita de uma maneira padronizada. Se a gente tivesse que ter só um momento aqui de dica para falar da importância do que é este processo de tomada de informação, seria: não padronize, faça o possível para ser compreendido. Porque isso acontece com todos nós, quando nós falamos no juridiquês, por exemplo. Nós sabemos o que nós comunicamos ou o que queremos comunicar, mas muitas vezes o nosso interlocutor, a pessoa que está nos ouvindo, ela não compreende o que nós dissemos. E o paciente, nessa situação de vulnerabilidade, a bioética fala muito nisso, nessa situação de vulnerabilidade, ele vai ouvir apenas o que ele quer ouvir, ou o que ele espera ouvir. Ele quer saber, né? O médico ele pode explicar todo o processo, todo o procedimento do que está acontecendo com ele, e ao final daqueles 40 minutos de explicação, o paciente vai dizer: mas eu vou ficar bom, né, doutor? Né? Mesmo depois de o médico ter praticamente sugerido a ele que ele cuide do testamento dele, porque a situação é terminal. Né?
Mas tem um tratamento que a gente pode pedir, né, na justiça, porque vai ter alguma coisa diferente, alguma coisa nova que o SUS não está fornecendo. Não é isso, doutor? Ele vai dizer essa informação, ou essa esperança que ele tem. E isso é importante, que os profissionais compreendam que eles não estão tratando doenças, eles estão tratando Pessoas. pessoas Pessoas. doentes, né? E isso precisa necessariamente de uma individualização no processo, não no ato, no processo de obtenção de uma autorização, de um consentimento efetivamente informado, né, no sentido de que a autonomia daquela pessoa seja respeitada, seja permitida. Doutor Doc, Eduardo, só- pode. não, 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 ladies first. Não, só queria trazer aqui para exemplificar uma situação que eu me deparei, eu achei engraçado, né? Porque nós temos os termos de consentimentos mais simples, e há uns dias eu peguei um modelo numa sociedade, e esse termo ele tinha mais ou menos umas 5 folhas, né? Frente e verso. Só que o que me chamou a atenção é que cada tópico, o paciente tinha que exarar a sua assinatura, né? Dar uma assinatura em cada tópico. Então, pelo que eu contei, o paciente tinha que assinar 10 vezes um termo de consentimento. Aí eu achei isso muito exagero, né? E comentando com a advogada, uma amiga minha, ela falou: Olha, você acredita que tem entendimento do tribunal falando que se o paciente não assina tópico por tópico, pode ser encarado como um termo de adesão, ele não leu, não foi explicado. Eu achei um exagero, né? Eu falei, não, onde nós estamos chegando para comprovar que a informação foi repassada para o paciente, né? Então, Nun- Nunca duvide dos entendimentos do judiciário. Exato. O juiz é Muitas, paciente. Nunca, nunca, nunca esqueça que o juiz é paciente. Ele não é médico, ele é paciente. são eu, cuidados que são absolutamente necessários, precisam ser tomados. Eu queria colocar, Eduardo, dentro do que você explicou, isso também, independentemente aí do dano informacional, né? Se eu tenho uma pluralidade de procedimentos que eu posso fazer, né, e não dou a opção para esse paciente, mesmo não havendo algum dano nele, mas ela foi mais invasiva, assim, não necessariamente precisaria passar por uma cirurgia, eu também tenho aí, né, a perda de uma chance, né? Isso. Eu ia falar sobre a perda de uma chance. Eu não caracterizaria, eu sei que há uma discussão muito grande a esse respeito, tá? Mas a perda de uma chance, ainda que boa parte da doutrina aceite a sua utilização na atividade médica, eu sou um dos que nada contra a corrente, tá? Assim, estou acompanhado de muita gente boa, então não estou sozinho nisso, mas eu advogo a ideia de que o dano a perda de uma chance, ela não é um dano autônomo, tá? Por quê? Porque mesmo que nós estejamos falando de um diagnóstico tardio de uma doença, como câncer, por exemplo, de um diagnóstico tardio, de uma análise equivocada de um exame de imagens, não há garantia ou não há como mensurar que aquele ato ou a ausência dele levou a um dano efetivo, ou seja, que houve a perda da chance de um tratamento no momento adequado. Porque cada organismo, cada paciente tem uma fisiologia própria e reage de uma maneira diferente, né? Nós temos situações em que um câncer foi diagnosticado de maneira tardia, e contra todos os prognósticos, contra todos os protocolos, aquela pessoa se curou. E outras em que a doença foi detectada no momento ideal, no momento. Se bem que nunca existe um momento ideal para uma doença, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando.
naquele momento em que os protocolos indicam como sendo o ideal para o início do tratamento, e o paciente não respondeu. A medicina, ela, por não ser uma ciência exata, por estar vinculada a esta aleatoriedade, eu não gosto de falar em sorte, ou falta de sorte, mas em aleatoriedade aqui, não caberia se discutir perda de chance como um dano autônomo. Pode acontecer, até porque não há como mensurar. Porque a gente vai deixar. Veja, se nem os peritos médicos têm um baremo, têm uma tabela para definir essas questões, imagine um juiz ou um desembargador poder dizer que aquele comportamento, ou a ausência daquele comportamento, representou um aumento de 17,85% de chances daquele paciente vir a falecer dentro de um período de 3 meses. Como é que essa conta é feita? Não existe como fazê-la. Tá? E isso tem sido tratado, inclusive, nos tribunais. No meu livro, eu tenho um capítulo sobre isso, no direito médico. Os tribunais, a gente tem umas decisões interessantes, em que os acórdãos vão no seguinte sentido: devidamente comprovados os danos morais sofridos pelo paciente. Então, condenamos a indenização pela perda da chance no valor de X. Ou ainda, é evidente que houve perda da chance. Então, condenamos, portanto, em danos morais no valor de X. Ou é um dano autônomo ou não é. Você não pode reconhecer a perda da chance e condenar em dano moral. Ou reconhecer que houve um dano moral e condenar na perda da chance. Ou ainda pior, quando é aquela situação em que a gente tem, não, condeno em 50 mil por danos morais e pela perda da chance. Aí a gente olha aquela decisão e faz, como é que eu vou recorrer disso aqui? Cara pálida, excelência, o senhor condenou em 50 mil duas coisas. Foi 25 e 25, ou nós estamos falando em 49 e 1? Porque se foi 1 aqui, a gente não precisa recorrer. Mas se foi 49, está excessivo, eu preciso recorrer. Então, esse conceito ele não está muito bem fundamentado. E mais, o nosso sistema jurídico e o CFM não prioriza a chance, a hipótese, e sim o dano. Tá? Ora, o Código Civil fala, a indenização mede-se pela extensão do dano. Tá? O Código de Ética Médica está lá no artigo 1º, é proibido ao médico causar dano ao paciente por atitudes que venham a representar negligência, imprudência ou imperícia. O Código de Ética Médica está errado, porque ele é um código para analisar conduta e não dano, mas mesmo assim, ele privilegia o dano, ele fala causar dano ao paciente. Né? No limite, se nós formos pensar que um médico operou um paciente cansado ou sob efeito de psicotrópicos, mas operou ali no piloto automático, e o paciente não sofreu dano, ele não pode ser punido pelo artigo 1º do Código de Ética Médica. Ele não causou dano ao paciente, a cirurgia foi um sucesso, tá? Quando, na realidade, se nós estivéssemos falando de um código de ética, de um código de conduta, o simples fato dele operar com sono, operar sob efeito de remédio, já seria motivo para uma reprimenda ética. O código não permite. O código fala em causar dano ao paciente, o Código de Ética Médica. Tá? Então, todo o nosso sistema legal, ele privilegia o dano. Aí, quando a gente vai falar da perda de chance, nós estamos falando da hipótese que talvez pudesse vir a acontecer se nós tivéssemos uma confluência de planetas, um alinhamento planetário numa determinada situação em que o resultado da loteria esportiva também coincidisse com uma determinada combinação. Ora, não faz sentido. Nós não podemos tratar de maneira aleatória algo que também não tem uma linha cartesiana de atuação, como é a medicina. Não dá. Né? A perda da chance
pode ser utilizada em outras áreas da atividade humana. Na medicina, sinceramente, eu não consigo ver como ela possa ser adequada à atividade. Perfeito? Perfeito. Então, nós falamos da legislação, né? Essa questão do Código de Defesa do Consumidor, ela é muito ainda, porque realmente o direito da saúde, a relação médico-paciente, é, ela é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Mas também temos uma base ética, né? Como você disse, que a principal cartinha é ali uma cartinha do CRM, então, até em todas as esferas, né? Administrativo, civil, eu Não. vejo que o penal, eu vejo que o termo de consentimento é justamente isso, né? Fundamentando aí em todas essa base legal, para realmente facilitar e não ficar o dito pelo não dito, e paciente falando que o médico prometeu algo que não que prometeu algo, né, além daquilo. Então eu vejo que realmente, por mais que não é obrigatório, né, é um documento muito importante que rege essas relações. Mas, doutor Eduardo, e assim, no caso do médico falar assim, não, eu não tenho um termo de consentimento, mas eu anotei tudo no prontuário. Também é uma validade, né? Tem uma validade. Veja só, validade, ela é relativa, porque a gente vai precisar verificar o que é que foi anotado ali naquele prontuário, que tipo de informação foi colocada. E mais, a partir de uma análise da situação em concreto, vai ser a palavra do médico dizendo: eu expliquei sobre o risco de paralisia nos membros inferiores após a realização de uma ortografia. Tá. E outra é o paciente dizer: eu nunca soube que podia ter paralisia realizando esse procedimento. E a gente Tá? tem a questão do ônus da prova, né? Da inversão do ônus Exato. da prova nas Né? ações do consumidor, que quem tem Né? que provar que fez é o médico. Né? Ele pode dizer: eu nunca assinei nada, eu nunca recebi a informação. Né? Muitas vezes, numa consulta, o que é que acontece? O médico está na sua sala, ele não está acompanhado de ninguém, mas o paciente tem alguém que foi com ele. Né? Tem uma amiga, tem um parente, tem um filho, tem alguém que foi, ainda que não vai depor como testemunha, assim, mas como informante, é alguém que vai poder corroborar com o fato de que foi atendido em 5 minutos, que não houve aquela informação, que não se deu nenhuma importância a isso. E quando eu falo que a gente tem uma certa dificuldade para a compreensão dessas informações, dá para a gente voltar muito no tempo, Flávia. O professor Miguel Kfouri tem no seu livro Responsabilidade Civil do Médico, ele conta uma história acontecida no Reino Unido em 1767. Tá? É um processo que foi movido por uma paciente contra dois médicos. Era a senhora Slater, que moveu uma ação contra dois médicos de sobrenomes Baker e Stapleton. O que aconteceu? Esse caso, a paciente tinha tinha sofrido um acidente e tinha fraturado uma perna. E, e quando procurou, já havia uma recalcificação de uma forma equivocada. Né? E eles entenderam que ali o tratamento, veja, 1767, tá? Então, século XVIII, eles entenderam que havia necessidade de refraturar a perna para colocar o osso no lugar, tá? Para que ele pudesse vir a ter a osteointegração adequada e ela pudesse voltar a andar minimamente de uma forma normal. E assim foi feito. Ocorre
que, como dizia Garrincha, esqueceram de combinar com os russos. Ninguém disse a ela que isso ia acontecer. Tá? Ninguém contou para ela, disse, olha, a gente vai precisar quebrar sua perna de novo. Nem para ela dizer, mas doutor, isso dói. Então, o que é que ele ia dizer? Ó, você vai tomar aqui, beba aqui esses 3 copos de uísque, depois a gente conversa. Ninguém fez isso com ela. Tá? E, por conta do dano corporal, houve um processo e eles foram condenados. Tá? Não foi condenado por erro médico, não foi condenado por dano informacional, não é isso, mas por dano físico, por battery, efetivamente, mas que tem como pano de fundo a falta de informação adequada. Então, veja, 1767 é um longo caminho até hoje, aqui, 2024. Tá? E muitos dos profissionais não são treinados para este tipo de conversa. Nós temos excelentes profissionais que se atualizam todos os dias, tá? Que estão ali contra tudo e contra todos, contra a superpopulação de médicos. Eles estão se especializando, se tornando profissionais ultra especializados e cada vez melhores no que fazem, mas esquecendo que existe uma relação com o paciente que ele também precisa desenvolver habilidades. E a culpa dele, nem sempre. A faculdade não prepara para isso, né? A vida não prepara para isso. Essa habilidade de transmitir informação, de ter empatia, de ler o paciente, para poder compreender se ele está nervoso, se ele entendeu, se é um paciente resolutivo, se é alguém que não consegue tomar decisões por si próprio, se ele quer saber daquela informação, se ele está fugindo da verdade. Tudo isso é uma habilidade que precisa, a leitura do paciente precisa ser feita pelo médico, e isso se perdeu. Tá? Isso se perdeu a partir do momento em que o paciente deixou de ser visto como um todo, e sim como um joelho, como um rim, como um coração. O paciente, o ser humano por trás daquela doença, ou que encapsula aquela doença, ele não está sendo observado. E isso reflete nesta falta de informação adequada, que, pela formação deficiente nas faculdades, o médico sequer percebe que precisa registrar, informar, ter aquela documentação individualizada. E quando ele vem saber disso, já é tarde demais. Ele já recebeu a citação do processo ou a famigerada cartinha do CRM. Ai, muito bom, muito bom. Vamos falar de prática agora? Vamos. Vamos lá, Felipe. Primeira coisa, o rei do seguro de responsabilidade civil, o embaixador do RC no Brasil. Vamos lá, Felipe. Vamos falar do termo de consentimento e o Bom, seguro de responsabilidade civil. O que um tem em relação com o outro? Isso é muito importante a gente enfatizar, que estão nas linhas também pequenininhas das condições gerais. bom, do jeito que você me apresentou, eu cheguei a 1767, mas não tem problema. Mas, gente, é muito interessante, né? Quando nós iniciamos, isso lá em 99, 2000, quando nós colocamos nas condições da pólice de seguro que ele teria que ter o consentimento informado, e aquilo, se ele não tivesse, entre aspas, não daria direito à cobertura, para aquele caso sim, mas para os próximos não, ele era um processo de aculturamento, né? E houve uma resistência muito grande. Maluco, eu vou dar um documento desse para o meu paciente assinar, ele vai embora, ele não vai fazer a cirurgia, ele não quer saber, entendeu? Então, nós iniciamos um processo de aculturamento. Por quê? Já naquela época, e nós já tínhamos na área
de transporte, né, a gestão do risco da atividade profissional. E o consentimento, ele faz parte da gestão dos riscos da atividade profissional. Então, aí, né, as pessoas falam, então quer dizer que tem consentimento não vai ser condenado? Não, não é isso, tá? Mas ele é um documento que vai te dar oportunidade de você demonstrar que você exerceu a boa medicina. Então, aqui os riscos, né? Personalizou, como falou o Dantas, não era aqueles genéricos, né? Por atividade, sim, a gente sabe os riscos já estão na doutrina, aquele sim, mas ele pode se adaptar ou não, dependendo do paciente. E o mercado de seguros conviveu com isso muitos anos sem exigir, né? Os processos começaram, a sinistralidade chegou Muito. e o segurador também, que tem que fazer a gestão da multa, né? São várias pessoas, né, que pagam o chamado prêmio para uma companhia, para alguns terem sinistro. Então, chegou o momento também dos profissionais da área da saúde começarem a se documentar para que eles, além de estar fazendo ter uma postura socialmente e profissionalmente correta com o seu paciente, ele não ia, por essa ineficiência sua documental, gerar condenações. Então, chegando nos dias de hoje, muitas companhias hoje já estão, para ter uma cobertura de um sinistro, ele tem que ter o consentimento informado, que é uma forma de prevenção. É uma Além de ser exigência, né? É uma é exigência. exigência. Por quê? Porque é uma forma de exercer bem a medicina, fazer a prevenção e ter a possibilidade de se defender, senão a conta fica lá para o segurador. E que não é correto, porque acaba estourando a banca. Não pode ser assim. Não tem problema. Então, aumenta o sinistro, aumenta o preço. Aumenta o preço, então não é assim que se trabalha. Todas as profissões, nós, enquanto escritório de advocacia, nós fazemos a nossa gestão para não perder prazo, nos nossos arquivos, LGPD e outras coisas mais. Porque senão também nós vamos ter problema. E se eu tiver o seguro, eu estou transferindo para a seguradora algo que eu poderia deixar de transferir porque eu fiz a minha gestão. Muito bem. Só que a coisa está evoluindo, né? Como disse o Dantas, ele é um processo, né? Ele não é só um documento. Quando o Dantas, no início, disse que o consentimento era o segundo, eu achei que o primeiro ele ia falar não seria lá a cartinha do CRM, né? Mas sim a documentação médica, o prontuário. Porque eu posso ter o consentimento, mas se eu não tenho aqui também toda a evolução que faz parte, este conjunto de documentos, é que darão a oportunidade para ele se defender, se ele não os tem, ele gera condenação e gera sinistro. Então, é legítimo, embora não seja simpático, mas é legítimo que também o mercado de seguros, que é o chamado tomador de risco, diga, profissional, faça a sua parte, não te custa nada. Porque isso, além de deixar você profissionalmente bem posicionado, porque você esclareceu os riscos, o seu paciente barra consumidor hoje está sabendo que aquilo pode ocorrer, e se amanhã vier a reclamar de você, você tem como demonstrar que exerceu aí a boa medicina. A tendência, Flávia, que nós falamos hoje de consentimento, abordei um pouquinho aqui de prontuário, mas eu acho que isso vai evoluir, né? Também. Nós Também tivemos a acho. oportunidade, por uma determinada seguradora, de fazer inspeção de risco numa clínica,
que faziam alguns procedimentos invasivos, né? E que necessitavam de energia. E nós perguntamos: o senhor tem gerador? Não, não tem gerador. Mas se aconteceu alguma coisa aqui, a gente sai correndo e vai lá no 9 de julho. Quer dizer, não pode. Então, eu, tomador de risco, vamos traduzir como seguradora, eu cubro o teu risco, mas você faça a sua parte. Porque o seguro é para aquele imprevisto. É por Não isso é que pra... eu digo que o corretor de seguros, ele tem que não só vender o produto, ele tem que fazer a gestão do risco, né? Ele tem que analisar assim, por completo e também dever de informar o cliente, o produto que ele está oferecendo, as exigências, né? Isso acontece, por exemplo, chegou lá um sinistro porque caiu a energia, os aparelhos foram desligados e teve morte de paciente. Não vai ter cobertura do sinistro. Então, assim, a gestão de risco ela tem que estar por trás dessa venda também, né? E o profissional saber o que ele está comprando. E até a gestão de pessoal, Flávia, né? O escritório de vocês, do Dantas, né, faz um trabalho bonito aí dentro das clínicas, é, da gestão do risco, principalmente em função das atividades. De que adianta uma clínica maravilhosa, a paciente lá, bonitona, vai lá fazer uma cirurgia plástica, chegar na recepção, a menina da recepção, assina aqui. Por É. mais lindo que esteja esse documento, por mais personalizado que ele esteja, não vai valer nada. Então, até a forma de se relacionar com o paciente, de se apresentar, não pode ser um documento na recepção que você assina como no hospital, lá um montão de folha, e vai assinando, assinando, assinando. Aquele documento, em juízo, basicamente não vai valer nada. Ele não tomou. Ele não foi esclarecido aquele. Ah, isso aqui é um consentimento informado, está tudo informado. Tudo bem, mas vocês não me esclareceu. Eu não estou sabendo de nada, eu nem entendo o que está escrito aqui. Você me informou, mas eu não entendi. Você tem que me esclarecer o que está escrito. Então, o que eu digo é que, enquanto olhando o tomador de risco, que tem que pagar as indenizações, cada dia nós vamos irá em todas as áreas, não é só na área da médico, irá apertar aos segurados consumidores que façam a parte dele para poder se proteger e amanhã comprovar que exerceu plenamente, né, a sua profissão. Então, não é um bicho de sete cabeças. Hoje, engraçado, você falou do corretor. Ah, mas a seguradora tal exige consentimento? A outra não exige. Então, não se trata se exige ou não exige. Cabe ao profissional, o corretor, falar: o senhor deve fazer, o senhor não deve se assustar. Então, eu vejo isso como um documento de prevenção sob o aspecto jurídico, mas vejo também um documento que é para o bem-estar do próprio paciente, né? Ele não é só prevenção. Acho que Sim, faz o todo, como falou o Eduardo, né? No ecossistema aí do atendimento dos profissionais da área da saúde. Não perfeito, sei se eu te Felipe. respondi. Respondeu. Tuane, eu vou conduzir aqui as perguntas, tá? Porque a gente já está faltando 8 minutos para acabar, porque, doutor Eduardo, a pergunta Pode que, ir. que sempre fazem, sempre. Assim, quando eu vou falar do termo de consentimento, eu falo que ele é a materialização da informação, né? Quando a gente está falando de relações de consumeristas, e a prestação de serviço médica é uma relação de consumo, está pacificado, como que o médico prova que ele prestou a informação para o paciente escolher? Com o termo de consentimento. E aí a gente sabe que ele não pode ser genérico, nós temos as resoluções do CRM, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, tem uma série de legislações, jurisprudências, etc. Mas a pergunta prática, é melhor não ter ou ter algo mais ou menos, ou genérico, ou um Ctrl+C, Ctrl+V, porque na prática, vamos ser bem sinceros, né? Na prática,
são modelos, tem modelo na internet, tem modelo no site das sociedades, tem Tem um modelo no ditado que hospital, tem tem um modelo em... ditado que fala muito assim, é melhor feito do que perfeito. Exato, e tem o melhor feito do que Será? perfeito, será? Então, assim, e a gente tem também, às vezes, a falta de conhecimento do advogado do paciente, que às vezes ele é generalista e ele não vai entrar naquele ponto da negligência informacional, e se o juiz aponta isso, a gente alega em embargos declaratórios que é extra petita, enfim. A sua opinião, a gente sabe que você é um doutrinador, essa é a sua tese de doutorado, o termo de consentimento, mas a sua opinião, ter ou não ter? E se tiver, quais são as dicas práticas? Porque a gente tem que trazer isso para dentro do dia a dia do consultório, entendeu? Ou a gente vai colocar lá um advogado para poder falar para o paciente o que, que ele tem direito, o que, que ele não tem, o que, que ele pode. Ou a gente tem produtos hoje que são super interessantes. Que é um videozinho explicando os riscos e tudo mais, enfim, formas lúdicas, formas mais inteligentes de passar a informação. Tá, vamos lá. Eu ainda acho que é melhor ter do que não ter. Eu também. Por quê? Uma vez que se tenha aquele documento, que se tenha o papel, a gente consegue trabalhar a ideia de que alguma informação se tentou transmitir para aquele paciente. Se nem o papel a gente tem, tá? A gente não tem nem argumento, né? Fica muito mais difícil. Agora, claro, o Felipe falou na palavra esclarecida, falando do consentimento. E eu estava pensando o seguinte: o documento ele não pode ter informações que sejam um código secreto da medicina. Tá? O paciente precisa entender. E aí Sim. eu faço o convite para a gente pensar o seguinte: imagine que nós estamos atendendo, por qualquer um outro motivo, um médico. Tá? Nós, advogados, estamos atendendo a um médico. E aí a gente começa a falar no meio da conversa, ali, está fazendo algum tipo de planejamento para ele, mas a gente começa a falar em vício redibitório, a gente começa a falar em catacrese, em anticrese, em efiteuse, em comoriência. Ele vai Em olhar, dolo, o máximo que ele ele vai saber é o dolo eventual. tem isso, mas enfim, ele vai olhar para a gente e não vai entender o que é que está sendo dito, porque são conceitos, né, que Sim. precisam ser traduzidos. Né? Cada língua. Se a gente for conversar, se a gente for ouvir uma conversa, você está num restaurante, você começa a ouvir na mesa ao lado a conversa de dois engenheiros sobre o cálculo estrutural de uma obra, para mim, Grego. eles podiam estar falando em eslavo arcaico, que era a mesma coisa. Tá? A gente precisa contextualizar o que está sendo colocado. Agora, se a prova, não só contextualizar, mas ter como provar. Tá? Então, respondendo à pergunta para a gente evoluir a partir dela, é melhor ter o documento, ainda que mal elaborado, do que não ter, porque a gente tem a demonstração, um ponto de partida para demonstrar que aquilo foi, que se tentou ter aquela conversa. Agora, aí você tem um documento. Às vezes a situação é mais delicada e precisa ter o documento, o termo de consentimento. Ele precisa ter o registro no prontuário sobre as reações que o paciente teve naquele momento, se ele estava muito nervoso, se ele não estava no seu juízo adequado para tomar uma decisão. Aí você tem essa anotação do prontuário. A consulta estava sendo gravada. Hoje não é tão difícil se fazer a gravação, seja de um audiovisual ou apenas do áudio, Sim. né, para deixar em nuvem como parte do prontuário criptografado do paciente. E São não precisa cuidados, nem do consentimento mais também, né? sim, são cuidados adicionais que podem ser tomados. Às vezes isso vai tomar tempo, vai até criar a rotina, mas criada a rotina, a gente tem a segurança, né?
Que não adianta descuidar desta, desta segurança apenas porque eu contratei um seguro de responsabilidade civil. Ora, todo mundo que tem, bom, todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas que têm um automóvel tem seguro contra roubo. E você não vê ninguém dizendo, eu vou estacionar aqui no centro da cidade, não está fazendo calor, deixa o vidro aberto aqui para poder ventilar um pouco, né? Para quando eu voltar não está tão quente aqui dentro. Mas você vai deixar o vidro aberto? Vou, o carro tem seguro, não tem problema. Ninguém faz isso, Não. tá? A gente toma determinados cuidados, mesmo tendo seguro. Por que que isso não acontece com a medicina? De ter esses cuidados. Aí a gente parte para aquela questão da sinistralidade. O veículo que tem um índice de sinistralidade maior, o mais furtado no país, sei lá, tem um índice de sinistralidade de 1%. A gente hoje, as estatísticas mostram que mais de 12% dos médicos já foram ou estão sendo processados, e esses números estão crescendo. Aí você vai num auditório cheio de médicos e pergunta: quem aqui tem seguro? Aí ali, 3. 10 eu sou mais otimista, 10% ali levanta a mão. Os outros não têm. Os outros não estão preocupados com isso. Aí você pergunta: quem tem carro? Aí 95% deles levanta a mão. Quem tem seguro do carro? Aí 100% deles levanta a mão. Tá? É uma questão cultural também, não só com relação ao seguro, mas o seguro mostra, ou a ausência dele, mostra que esses cuidados com a própria segurança, e aí eu não falo mais nem do seguro, mas com a segurança da atividade profissional, é negligenciada pelo próprio profissional. Né? Eles têm que sair da turma do. Isso aqui não dá nada, não. Né? Esse processo Exato, CRM não dá nada, não. Eu escuto exato. isso É. demais, Uhum. né? Pessoal, nós já estamos no horário, né? Podemos cair a qualquer momento. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos mais uma vez. Eu sei que o tempo é muito corrido de todos, mas o fato de vocês estarem aqui, eu fico muito agradecida, enriquecendo o nosso canal, levando informações, nossos clientes, médicos, advogados. Doutor Eduardo, muito sucesso no seu livro. Doutor Felipe, obrigada por enriquecer aí a parte de seguros. E a doutora Flávia, né? Minha sócia. Todos os dias juntas, obrigada por tudo. Eu que Eu que agradeço. agra... Eu tive uma aula hoje também, né? Tivemos uma aula hoje de Tivemos. consentimento. Foi uma honra estar aqui entre dois mestres, um do seguro, o outro do direito médico. A gente está muito bem acompanhada hoje, Tuane. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. E daqui 15 dias nós temos a próxima live e a gente já manda o tema para vocês. E boa noite, muito obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigada, Eduardo. O Boa noite a sentimento, todos. acho que falo pelo Felipe, o sentimento é o mesmo. Que bom. Também da nossa parte, até porque um convite de vocês não é simplesmente um convite, é uma ordem. Né? Estar aqui é sempre uma alegria, né? Multiplicando as nossas experiências, que a gente não divide nada, a gente multiplica quando está junto. Exatamente. E eu sigo o voto do relator. Um Boa noite, beijo, pessoal. Beijo, pessoal. tchau. Tchau.